no coração de Lisboa, Portugal, no ano de 1195, nasceu uma criança que um dia seria conhecida como o Martelo dos Hereges e o doutor evangélico. Seu nome era Fernando Martins, mas o mundo conheceria como Santo Antônio de Pádua. Criado em uma família rica, Fernando era um jovem brilhante e devoto. Aos 15 anos, ingressou na abadia agostiniana de São Vicente, em Lisboa, dedicando-se ao estudo e à oração, mas seu coração estava inquieto, quando os restos mortais de 5 mártires franciscanos, mortos no Marrocos, foram devolvidos a Portugal. Fernando ficou profundamente comovido. Ele ansiava por servir a Deus com a mesma paixão, então, ele fez uma escolha ousada, ingressou na ordem franciscana. Adotou o nome de Antônio e partiu para o Marrocos, na esperança de se tornar um mártir. Mas Deus tinha outros planos. Antônio adoeceu gravemente e foi forçado a voltar para casa. Em sua viagem de volta, seu navio foi desviado do curso e atracou na Sicília. Lá, os irmãos viram sua humildade silenciosa e presumiram que ele fosse apenas um frade comum. Eles não tinham ideia de quem ele realmente era. Um dia, quando ninguém mais estava preparado para pregar, Antônio foi convidado a falar. O que se seguiu foi um sermão tão poderoso, tão cheio de sabedoria e fogo, que todos ficaram maravilhados. A partir daquele momento, seu dom era inegável. Santo Antônio se tornou um dos pregadores mais célebres de seu tempo. Ele viajou pela Itália e França, convocando as pessoas ao arrependimento, à paz e a um amor mais profundo por Cristo. Ele falava com clareza, compaixão e autoridade. Milagres o acompanhavam, os doentes eram curados, os perdidos eram encontrados, e segundo relatos, até peixes se reuniam para ouvi-lo falar. Ele passava horas em oração e profunda comunhão com Deus. A lenda conta uma visão na qual o menino Jesus lhe apareceu, descansando em seus braços. É esta imagem terna que se tornou icônica. Santo Antônio, o pregador, o milagreiro, o amigo de Cristo. Santo Antônio morreu em 1231, com apenas 36 anos, em Pádua, Itália. Ele foi canonizado menos de um ano depois, uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja, e em 1946, ele foi declarado doutor da Igreja. Hoje, ele é conhecido como o padroeiro das coisas perdidas. Mas ele era muito mais do que isso. Santo Antônio de Pádua foi um homem de fé profunda, amor intenso e verdade destemida. Suas palavras ainda ecoam através dos séculos, nos chamando a buscar não o que está perdido, mas aquele que salva. Ações falam mais alto que palavras. Que suas palavras ensinem e suas ações falem. Santo Antônio de Pádua. Nas colinas acidentadas do antigo Israel, um homem de Deus caminhou com poder, humildade e fé inabalável. Ele foi um profeta, um operador de milagres e uma voz do divino. Esta é a história de Eliseu, o discípulo fiel de Elias e o profeta que carregou o manto de seu mestre. A jornada de Eliseu começa nos campos de Abel-Meolá, onde ele trabalhava como um humilde agricultor. Um dia, o grande profeta Elias apareceu e lançou seu manto sobre ele, um ato simbólico que mudaria a vida de Eliseu para sempre. Sem hesitar, Eliseu deixou tudo para trás, família, terras e sustento, para seguir Elias e servir ao Senhor. Anos depois, quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho, Eliseu observou com admiração. Ele clamou, meu pai, e pegou o manto de Elias, agora cheio do Espírito de Deus. Eliseu realizou seu primeiro milagre ao dividir o rio Jordão. Foi o início de um ministério repleto de sinais e maravilhas. Ele purificou águas envenenadas, multiplicou o óleo para uma viúva desesperada, ressuscitou os mortos e até curou um poderoso general sírio, Naamã, da lepra. Eliseu não era apenas um fazedor de milagres, ele era um profeta para reis. Ele se apresentou corajosamente diante de governantes, pregando a verdade de Deus em tempos de guerra, fome e idolatria. Mesmo em seu leito de morte, o poder de Eliseu perdurou. Após sua morte, um homem foi sepultado em seu túmulo, e ao tocar os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida. A vida de Eliseu nos lembra que o chamado de Deus transforma o comum em extraordinário. Ele foi um profeta que deu voz à justiça, à compaixão e ao poder de Deus. Dos campos de Abel-Meolá às salas do trono dos reis, Eliseu viveu como um servo fiel do Altíssimo. Sua história continua a inspirar gerações de crentes, a seguir o chamado, confiar em Deus e nunca olhar para trás. São Eliseu, profeta de Deus, rogai por nós. No coração da Europa,
onde os Alpes se erguem como gigantes ancestrais, a natureza é ao mesmo tempo deslumbrante e mortal. Mas, através deste terreno implacável, inúmeros peregrinos encontraram uma tábua de salvação, graças a um homem cuja compaixão e coragem mudaram a história. Seu nome era São Bernardo de Menthon. Nascido por volta de 1020, Bernardo vinha da nobreza. Foi criado no castelo de Menthon, com vista para o lago Genebra, no que hoje é o sudeste da França. Desde jovem, ele foi marcado pela inteligência, sensibilidade e uma fé profunda. Sua família tinha grandes planos para ele, um casamento político, um futuro rico. Mas o coração de Bernardo já estava comprometido com Deus. Quando ainda jovem, Bernardo fugiu de casa para evitar o casamento e ingressou nos conegos regulares de Santo Agostinho, em Aosta. Lá, dedicou-se à oração, à pobreza e à missão pastoral da igreja. Naquela época, os peregrinos atravessavam os passos alpinos para chegar a Roma, enfrentando o frio intenso, as avalanches e os bandidos. Muitos nunca conseguiram atravessar o grande passo de São Bernardo, uma das rotas mais altas e traiçoeiras. Como arquidiácono de Aosta, Bernardo viu a necessidade de agir. Por volta de 1050, ele estabeleceu hospícios, refúgios no alto dos Alpes, onde monges acolhiam e cuidavam dos viajantes. Esses abrigos de pedra tornaram-se ilhas de misericórdia em um mar de neve. Séculos depois, os monges começaram a treinar cães grandes e fortes para ajudar a procurar viajantes perdidos ou feridos na neve. Esses animais heróicos ficaram conhecidos como Cães de São Bernardo, nome dado em homenagem ao santo cuja missão eles continuaram. São Bernardo também foi missionário. Ele pregou incansavelmente pelos vales alpinos, trabalhando para erradicar o paganismo e levar a fé cristã aos povos isolados das montanhas. Suas palavras eram fortes, mas seu coração era gentil. Ele viveu toda a sua vida adulta a serviço do próximo, protegendo os vulneráveis, guiando os perdidos e construindo a presença da igreja nos lugares mais altos da Europa. Bernardo faleceu por volta de 1081. Seu legado, no entanto, só cresceu. Em 1681, o Papa Inocêncio XI canonizou Bernardo como santo, em homenagem à sua extraordinária vida de caridade e evangelização. Ele foi nomeado padroeiro dos montanhistas, esquiadores e viajantes nos Alpes. Hoje, o grande hospício de São Bernardo ainda existe. Viajantes ainda passam por lá, e o espírito de São Bernardo ainda percorre aqueles caminhos montanhosos. São Bernardo de Menthon, protetor dos peregrinos, pregador da paz e pastor das montanhas, que seu exemplo nos inspira a levar luz, mesmo aos lugares mais distantes e perigosos. São Bernardo de Menthon, rogai por nós. Inscreva-se para mais histórias de santos que mudaram o mundo. Na pacata vila de Pibrac, perto de Toulouse, França, um milagre da graça nasceu em 1579. Seu nome era Germana Cousin, uma humilde pastora cuja vida foi marcada por sofrimento, simplicidade e uma fé extraordinária em Deus. A infância de Germana foi difícil. Ela nasceu com a mão direita deformada e escrófula, uma doença dolorosa que desfigurou seu corpo. Sua mãe morreu quando ela era bebê, e sua madrasta a tratou com crueldade, banindo-a para dormir no estábulo e alimentando-a com restos de comida, mas Germana suportou tudo com uma paciência surpreendente. Enquanto pastoreava ovelhas nos prados, ela voltou seu coração completamente para Deus. Passava horas em oração, meditando sobre a paixão de Cristo e a Virgem Maria. Seu rosário nunca a abandonou, apesar do isolamento. Germana ansiava pela Eucaristia. Ela caminhava descalça por rios frios para assistir à missa, sem nunca faltar um dia, mesmo tendo que ficar do lado de fora com frequência. Aqueles ao seu redor começaram a testemunhar sinais de graça. Suas ovelhas nunca foram machucadas, mesmo quando deixadas sozinhas. Certa vez, quando acusada de roubar pão, seu avental se abriu e revelou flores frescas, fora de época, em pleno inverno. Embora rejeitada por muitos, as crianças eram atraídas por sua gentileza. Ela compartilhava histórias dos santos, ensinava-os a rezar e oferecia simples atos de bondade que deixavam impressões duradouras. Com apenas 22 anos, Germana morreu sozinha em sua cama de palha. Mas sua história não terminou aí. Seu corpo foi encontrado incorrupto décadas depois, e milagres começaram a acontecer, curas, conversões e orações atendidas.
Em 1867, o Papa Pio IX a canonizou como Santa Germana, prima, virgem. Ela continua sendo a padroeira dos abandonados, dos deficientes e daqueles que sofrem injustamente. De uma vida de sofrimento oculto, surgiu um raio de luz. Santa Germana nos ensina que a santidade não está reservada aos fortes ou poderosos, mas está ao alcance de toda a alma que se entrega ao amor de Deus. Santa Germana, prima, rogai por nós. Nos dias do cruel imperador Diocleciano, quando o sangue dos mártires regou as sementes da igreja primitiva, 3 almas corajosas permaneceram firmes diante da tirania: Santos Vito, Modesto e Crescentia. Vito, um jovem de origem nobre, foi criado na casa de um rico dignitário siciliano chamado Gelas. Mas enquanto Gelas adorava os deuses de Roma, Vito havia entregado seu coração a Jesus Cristo. Gelatus tentou forçar seu filho a renunciar à fé cristã. Quando a persuasão falhou, o ódio tomou o lugar do amor paterno, e Gelas decidiu matar seu próprio filho. Mas Deus tinha outros planos. Com a ajuda de seu fiel tutor Modesto e de sua governanta Crescentia, ambos cristãos secretos, Vito fugiu. Na margem do rio, eles encontraram um barco, e, para seu espanto, um anjo do Senhor entrou com eles, guiando-os para a segurança. Chegaram a Lucânia, onde viveram em silenciosa devoção, mas a graça de Deus não pôde ser escondida. Vito começou a curar os doentes e a trazer pagãos a Cristo. Sua fama espalhou-se rapidamente, chegando até os ouvidos do imperador Diocleciano. Curioso e cético, Diocleciano convocou Vito e Modesto, mas quando confessaram a Cristo, foram lançados na prisão. Lá, o Senhor Jesus apareceu, fortalecendo-os, e suas correntes caíram no chão. Diocleciano chamou isso de feitiçaria. Ele ordenou que Vito fosse jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas o jovem santo permaneceu ileso dentro dele, como se estivesse em água fria. Então, um leão foi solto, mas, com o sinal da cruz, Vito domou a fera, que se deitou e lambeu seus pés em paz. Amarrados a pilares, os santos foram arranhados com garras de ferro. Da multidão emergiu Crescentia, gritando, repreendendo o imperador por sua crueldade. Ela também foi capturada e torturada. Em sua agonia, Vito rezou em voz alta: ó Deus, salva-nos pelo teu poder e livra-nos. De repente, a terra tremeu violentamente, templos pagãos ruíram. Diocleciano fugiu apavorado. Um anjo apareceu mais uma vez, libertando os santos e levando-os de volta a Lucânia. Lá, Vito, Modesto e Crescentia levaram seus corações em oração, que Deus recebesse suas almas e abençoasse todos os que guardassem sua memória. Uma voz do céu respondeu: tua oração foi ouvida. E com alegria, eles entregaram seus espíritos a Deus. As relíquias de São Vito foram posteriormente levadas para Praga, onde São Venceslau, príncipe dos tchecos, construiu uma majestosa igreja em sua homenagem, a Catedral de São Vito. Símbolo da resistência e glória cristãs, no dia 15 de junho, a igreja comemora esses santos mártires: um menino, um professor e uma figura materna, que escolheram Cristo em vez do conforto, a verdade em vez do medo e o céu em vez da vida. Santos Vito, Modesto e Crescentia, rogai por nós. À sombra do Império Romano, durante uma época de feroz perseguição e sofrimento, brilhou a luz inabalável da fé. Entre os primeiros mártires da igreja estavam não apenas homens e mulheres, mas também crianças. Uma dessas histórias inspiradoras e comoventes é a dos santos Quirico e Julieta, um jovem rapaz e sua mãe, que juntos testemunharam Cristo com suas vidas. Julieta era uma nobre cristã da Licaonia, na Ásia Menor. Ela viveu durante o reinado do imperador Diocleciano, cuja brutal perseguição aos cristãos começou por volta do ano 303 d.C. Viúva ainda jovem, Julieta criou seu único filho, Quirico, na fé cristã, incutindo nele o amor a Deus e um profundo senso de confiança em Jesus. Mas a paz de sua vida tranquila não duraria. À medida que as forças imperiais varriam as províncias, prendendo cristãos e forçando-os a adorar deuses pagãos, Julieta sabia que seu momento de provação havia chegado. Recusando-se a renunciar à sua fé, ela fugiu com o filho de 3 anos, buscando refúgio na cidade de Tarso. Tarso, no entanto, não era um santuário. Conhecida por sua lealdade aos romanos e por seus governadores severos, a cidade logo se tornou o local de sua captura. Levada perante o juiz romano, Julieta foi ordenada a oferecer incenso à imagem do imperador,
um ato simbólico de rejeição a Cristo. Eu sirvo ao Deus vivo. Não adorarei ídolos feitos por mãos humanas. Façam comigo o que quiserem. Quirico, ainda criança, estava com ela no tribunal. Ao ver sua mãe sendo espancada e ridicularizada, gritou com surpreendente ousadia: "Eu também sou cristão." Sua inocência e coragem chocaram os presentes. O governador, num acesso de raiva, ordenou que a criança fosse presa. Ainda agarrado à mãe, Quirico resistiu. Arrancado de seus braços, o menino continuou a proclamar o nome de Cristo. O que aconteceu em seguida foi aterrorizante. Enquanto Julieta assistia impotente, seu filho, de apenas 3 anos, foi jogado escada abaixo do tribunal, com seu pequeno corpo destroçado pelo ato brutal. Ele morreu como um mártir. Embora seu coração estivesse dilacerado pela dor, Julieta não vacilou. Foi espancada, torturada e finalmente decapitada. Sua alma se juntou à de seu filho no céu, onde nenhuma dor mais poderia tocá-los. A igreja os lembra como santos Quirico e Julieta, mãe e filho. Unidos não apenas pelo sangue, mas pelo amor de Cristo. Sua história se espalhou rapidamente pelo mundo cristão primitivo. No século V, igrejas e santuários já eram dedicados a eles por toda a Europa e Oriente Médio. Eles se tornaram especialmente amados na França, Espanha e em partes da Igreja Oriental. Até hoje, são venerados como padroeiros das crianças, das mães e de todos aqueles que sofrem injustamente por sua fé. O testemunho dos santos Quirico e Julieta nos lembram que a santidade não está limitada pela idade, nem a coragem está reservada aos fortes. No reino de Deus, até uma criança pode se tornar um herói, e o amor de uma mãe, quando unido a Cristo, torna-se uma luz que nenhuma escuridão pode superar. Santos Quirico e Julieta, rogai por nós. Obrigado por assistir a esta história de um dos incríveis santos de Deus. Nascentes Stories, nossa missão é fortalecer a fé e alcançar até mesmo aqueles que ainda não creem. Você pode nos ajudar a espalhar a luz de Cristo compartilhando este vídeo, deixando um comentário, curtindo e se inscrevendo. Juntos, podemos ser mensageiros de esperança e verdade. Deus abençoe a todos. Ao longo das pedras empoeiradas da Via Salária Antiga, a antiga Rota do Sal romana, fluíam não apenas comércio e viagens, mas também lágrimas, sangue e fé. Foi aqui, nos primeiros séculos depois de Cristo, que 2 homens corajosos, São Brás e São Diógenes, selaram seu amor por Cristo com o testemunho supremo, o martírio. A Via Salária se estendia a nordeste de Roma até o Mar Adriático. Usada desde os tempos pré-históricos para transportar sal, era uma das estradas mais antigas e importantes de Roma, mas, durante as brutais perseguições aos cristãos sob imperadores como Diocleciano e Maximino Daia, essa estrada tornou-se conhecida por outro tipo de transporte, a última jornada terrena dos mártires de Roma. Santos Brás e Diógenes viveram durante essa era de tensão e terror. Roma estava sob pressão, politicamente fragmentada, religiosamente dividida. A elite pagã via o cristianismo como uma rebelião perigosa contra a tradição e a autoridade imperial. Embora os registros históricos sejam escassos, a tradição nos diz que Brás e Diógenes eram cristãos de profunda convicção. Seus nomes aparecem nos primeiros martirológios romanos, e sua memória foi preservada pelos fiéis que arriscaram tudo para manter viva a chama da igreja. Eles provavelmente foram presos durante um dos expurgos sistemáticos de fiéis, talvez durante a grande perseguição de Diocleciano, 303-311 d.C., a mais severa já lançada contra os cristãos. Recusando-se a oferecer incenso ao imperador ou aos deuses, Brás e Diógenes foram condenados. Sua sentença foi a execução por decapitação. Seus corpos, segundo a tradição, foram sepultados ao longo da Via Salaria Vetus, a antiga Estrada do Sal, onde muitos dos primeiros mártires foram sepultados. Nas proximidades, as catacumbas de Santa Priscila e outros cemitérios sagrados abrigavam os restos mortais de inúmeros mártires anônimos. Brás e Diógenes tornaram-se parte daquela multidão silenciosa cujo sangue irrigava o solo da igreja. Hoje, São Brás é mais conhecido, especialmente no Oriente e no Ocidente, por sua associação posterior com a Armênia e por sua cura milagrosa de um menino com uma espinha de peixe presa na garganta, mas o Brás lembrado na Via Salária, juntamente com seu companheiro Diógenes, é uma tradição distinta,
um mártir romano cuja memória antecede as lendas, São Diógenes, cujo nome significa nascido de Zeus, permanece como um lembrete de que mesmo aqueles formados no coração da Roma pagã podiam se tornar testemunhas de Cristo. Ele compartilha da glória eterna dos mártires, aqueles que não amaram suas vidas até a morte. Embora o tempo tenha apagado os detalhes precisos de suas vidas, o testemunho dos santos Brás e Diógenes continua a brilhar, uma luz na estrada antiga, uma voz no vento, um grito de coragem que se ergue das pedras sob nossos pés. Santos Brás e Diógenes, mártires da Via Salária, rogai por nós. No coração da República de Veneza, durante os anos tumultuados que se seguiram à Reforma, uma criança nasceu na nobreza, não destinada à grandeza na política ou na guerra, mas a uma vocação muito maior. Seu nome era Gregório Barbarigo, e ele se tornaria um dos bispos e reformadores mais influentes da Igreja do século XVII. Nascido em 16 de setembro de 1625, em Veneza, Gregório era filho da nobre família Barbarigo. Seu pai, Giovanni Francisco Barbarigo, era um estadista proeminente. Desde cedo, o jovem Gregório mergulhou no mundo da educação clássica, da diplomacia e das virtudes cristãs, mas não foram apenas a política e o conhecimento que moldaram a alma de Gregório. Suas primeiras experiências semeariam as sementes de uma missão vitalícia de serviço, compaixão e reforma. Aos 20 anos, Gregório acompanhou o embaixador veneziano às negociações em Münster que levariam à histórica Paz de Westfália em 1648, um acordo que pôs fim à devastadora Guerra dos 30 Anos. Lá, impressionou até o Papa Inocêncio X com sua piedade e perspicácia intelectual. Foi durante esses anos, cercado pelas ruínas da guerra e pelas frágeis esperanças de paz, que Gregório começou a sentir um chamado mais profundo, não para servir aos imperadores, mas para servir ao Príncipe da Paz. Retornando a Veneza, Gregório ingressou no sacerdócio e foi ordenado em 1655. Seu brilhantismo em teologia e direito canônico, aliado à sua humildade, logo chamou a atenção da corte papal. Em 1657, o Papa Alexandre VII, que conhecera Gregório em Münster, nomeou o bispo de Bérgamo, uma diocese difícil, ainda se recuperando da turbulência pós-reforma. Em Bérgamo, Gregório abraçou a visão do Concílio de Trento, comprometendo-se com a renovação do clero, a formação de seminaristas e o cuidado com os pobres e doentes. Fundou os seminários, impôs a disciplina eclesiástica com bondade e sabedoria e foi incansável em visitar os cantos mais remotos de sua diocese. Em 1660, foi elevado ao colégio cardinalício, apenas 2 anos depois, nomeado bispo de Pádua, uma diocese renomada por sua tradição universitária e intelectual, mas que necessitava de um renascimento pastoral. Pádua se tornaria o campo de coroamento de seus trabalhos apostólicos. Em Pádua, o cardeal Barbarigo fundou um seminário aclamado como um dos melhores da Europa. Insistia que os padres não fossem apenas educados, mas também formados na santidade. Visitava paróquias pessoalmente, ensinava catecismo a crianças e prestava socorro às vítimas da peste e aos desamparados. Um verdadeiro pastor, ele liderava não de cima, mas de dentro do rebanho. Gregório foi profundamente influenciado por São Carlos Borromeu, cujo modelo de vida episcopal seguiu. Como Borromeu, acreditava que a santidade na igreja começava com bispos santos. Sua devoção à Eucaristia, sua fidelidade à oração diária e sua caridade inabalável tornaram-se o fundamento de seu ministério. Quando a fome atingiu a região, ele vendeu grande parte de seus bens para alimentar os famintos. Em tempos de peste, cuidou pessoalmente dos doentes. Era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua gentileza, humildade e paz. Embora considerado um forte candidato em vários conclaves papais, Gregório recusou-se a concorrer ao papado. Permaneceu firme em seus deveres pastorais, mais preocupado com a salvação das almas do que com a política de Roma. Em 18 de junho de 1697, após décadas de serviço incansável, Gregório Barbarigo faleceu em Pádua. Foi lamentado por ricos e pobres, lembrado como um pai, um pastor, um santo. Foi beatificado pelo Papa Clemente XIII em 1761 e canonizado pelo Papa João XXIII em 1960, que o elogiou como um grande modelo para bispos. Em uma época de confusão e mudança, São Gregório Barbarigo permaneceu firme, um farol de santidade, educação e reforma.
Seu legado perdura em cada alma que busca a verdade, em cada sacerdote formado no amor e em cada bispo que caminha com seu povo. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Nos primeiros séculos da Igreja cristã, quando o monasticismo floresceu nos desertos e montanhas do Oriente, surgiu uma história notável, de humildade, coragem e santidade oculta. É a história de Santa Marina, a monge, uma mulher que vivia disfarçada de homem em um mosteiro masculino, em busca da santidade. Santa Marina nasceu no século V na Síria Bizantina ou no Líbano, dependendo da tradição. Sua mãe morreu quando ela era muito jovem, e ela foi criada por seu pai, um devoto cristão chamado Eugênio. Quando chegou a hora de Eugênio se aposentar do mundo e ingressar na vida monástica, Marina, ainda jovem, perguntou se poderia acompanhá-lo, mas havia um problema: os mosteiros eram estritamente para homens. No entanto, Marina, determinada a viver uma vida inteiramente dedicada a Deus, disfarçou-se de menino e adotou o nome de Marinos. Seu pai, movido por seu fervor e fé, consentiu, e juntos ingressaram em um mosteiro de monges. Por muitos anos, Marina viveu entre os monges. Ninguém suspeitava do seu segredo. Ela orava, jejuava, trabalhava e estudava as escrituras como os outros. Suportava condições adversas e disciplina constante com extraordinária humildade. Após a morte do pai, Marina permaneceu no mosteiro, continuando sua vida secreta de virtude. Mas sua santidade estava prestes a ser testada de forma extraordinária. Certo dia, o abade enviou Marina e alguns outros monges em uma viagem. No caminho, eles se hospedaram em uma hospedaria. Naquela mesma noite, um soldado que também estava hospedado lá seduziu a filha do estalajadeiro. Meses depois, quando a jovem foi descoberta grávida, ela acusou Marinos, um monge inocente, de ser o pai. A notícia chegou ao mosteiro. O abade ficou chocado e furioso. Marina não se defendeu. Ela suportou a falsa acusação em silêncio, vendo nela mais uma maneira de compartilhar o sofrimento de Cristo. Como punição, ela foi expulsa do mosteiro e forçada a viver fora de seus portões. A criança, uma vez nascida, foi entregue a Marina para criá-la. Por vários anos, Marina viveu em humilhação, criando a criança enquanto implorava por comida e suportava o desprezo de seus antigos irmãos. Mesmo assim, ela nunca reclamou. Sua humildade surpreendeu até mesmo aqueles que a desprezavam. Por fim, o abade, comovido por sua perseverança, permitiu que Marina retornasse ao mosteiro. Ela continuou sua vida de oração e ascetismo, ainda carregando o segredo de sua identidade. Foi somente após sua morte que a verdade foi descoberta. Enquanto os monges preparavam seu corpo para o sepultamento, ficaram atônitos ao perceber que Marinos sempre fora uma mulher. O mosteiro encheu-se de admiração e tristeza. O abade, cheio de arrependimento, implorou publicamente perdão por seu erro de julgamento. A reputação de Marina se espalhou e milagres foram relatados em seu túmulo. Até hoje, Santa Marina, a monge, é venerada tanto na Igreja Ortodoxa Oriental quanto na Católica Romana. Ela é a padroeira dos falsamente acusados e um exemplo brilhante de humildade, perseverança e da força silenciosa da santidade oculta. Santa Marina nos ensina que o caminho para a santidade pode passar pela incompreensão, rejeição e sofrimento. Mas, aos olhos de Deus, todo o sacrifício feito por amor a Ele produz frutos eternos. Santa Marina, monja, rogai por nós. No coração da Roma Imperial, durante um dos momentos mais sombrios do cristianismo, dois irmãos gêmeos, São Marcos e Marceliano, brilharam como faróis de fé em meio às sombras da perseguição. Sua coragem, amor e compromisso inabalável com Cristo os colocariam entre os gloriosos mártires da Igreja primitiva. Marcos e Marceliano nasceram no século III, provavelmente por volta do ano 255 d.C., em uma nobre família romana. Embora criados em um ambiente pagão, os irmãos abraçaram os ensinamentos de Cristo e foram batizados, tornando-se parte da crescente, porém perseguida, comunidade cristã em Roma. Durante o reinado brutal do imperador Diocleciano, o cristianismo foi declarado ilegal e os cristãos foram perseguidos. Marcos e Marceliano foram presos por sua fé e jogados na prisão. As autoridades lhes deram um ultimato sombrio: renunciar a Cristo ou enfrentar a morte. Os irmãos, profundamente angustiados, imploraram que abandonassem o cristianismo e se salvassem.
O prefeito romano concedeu um adiamento de 30 dias, esperando que a família conseguisse convencê-los a se retratar. Mas, em vez disso, algo notável aconteceu. São Sebastião, um soldado romano de alta patente cristão secreto, surge em sua prisão. Durante o período em que estiveram presos, Sebastião visitou e encorajou os irmãos a permanecerem firmes. Suas palavras foram poderosas, seu exemplo inabalável, e logo, não apenas Marcos e Marceliano reafirmaram sua fé, mas também seus pais, Tranquilino e Márcia, ambos batizados. A prisão tornou-se um campo missionário. Amigos, familiares e até mesmo autoridades começaram a se converter. Entre eles estava Nicóstrato, o oficial da prisão, sua esposa muda que milagrosamente recuperou a fala após ser batizada, e vários outros, todos conquistados pela fé dos irmãos e pelo zelo de São Sebastião. Mas as autoridades romanas não se deixaram abalar. Marcos e Marceliano foram finalmente levados perante o juiz Fabiano. Apesar das torturas e ameaças, eles se recusaram a renunciar a Cristo. Sua coragem era tão profunda que inspirava admiração até mesmo em seus perseguidores. Por volta do ano 286 d.C., foi dada a ordem para sua execução. Para evitar a compaixão pública, seus captores os levaram para um local escondido, provavelmente uma floresta perto da Via Salariana, e lá, Marcos e Marceliano foram amarrados a estacas e trespassados por lanças. Seus corpos foram secretamente recuperados por cristãos devotos e enterrados nas catacumbas de Santa Balbina, perto do túmulo de São Sebastião. Sua memória foi estimada pela Igreja primitiva e honrada ao longo dos séculos. Com o tempo, igrejas foram dedicadas a eles, e sua história preservada na Ata dos Mártires. Sua festa é celebrada em 18 de junho, lembrando aos fiéis o poder do amor inabalável por Cristo, mesmo diante da morte. São Marcos e Marceliano, irmãos gêmeos de sangue e fé, nos ensinam que a verdadeira lealdade a Deus muitas vezes tem um preço, mas também a glória eterna. Que a coragem deles nos inspire a permanecer firmes na verdade, custe o que custar. Santos Marcos e Marceliano, rogai por nós. No turbulento coração da Florença medieval, uma cidade dividida entre as facções rivais dos guelfos e dos gibelinos, vivia uma mulher de paz, compaixão e fé inabalável, Santa Juliana Falconieri, nascida na nobre família Falconieri por volta de 1270. Juliana cresceu cercada de riqueza e influência. Mas as ruas de Florença ecoavam não apenas com o som da política e das batalhas, mas também com os clamores dos pobres, dos doentes e dos sofredores. Desde jovem, Juliana não se sentia atraída pelo poder, mas pela piedade. Ela foi especialmente inspirada por seu tio, Santo Alexis Falconieri, um dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, os Servos de Maria. Sua renúncia à riqueza e sua total dedicação a Deus causaram profunda impressão na jovem Juliana. Embora fosse uma bela jovem, cortejada por muitos, Juliana recusou todas as propostas de casamento. Em vez das sedas de seus pares, ela escolheu o hábito dos servitas. Vestida com um simples manto escuro, ela saiu às ruas para cuidar dos pobres e doentes. Logo, outras se juntaram a ela, jovens igualmente tocadas por seu exemplo. Essas companheiras ficaram conhecidas como as manteladas, nome dado ao manto negro que usavam, em imitação aos frades servitas. Sob a orientação de Juliana, as manteladas tornaram-se o ramo feminino da Ordem dos Servitas. Suas vidas eram dedicadas à contemplação, ao jejum e às obras de misericórdia. Em uma cidade dividida por vinganças e violência, elas se tornaram símbolos de reconciliação e cura. Em seus últimos anos, Juliana sofreu com uma dolorosa doença estomacal. Comer tornou-se quase impossível. No entanto, mesmo em seu sofrimento, ela permaneceu fiel e serena, oferecendo sua dor pela paz de Florença. Quando a hora de sua morte se aproximou, ela não pôde mais receber a Sagrada Comunhão devido à sua doença. Mas seu amor pela Eucaristia permaneceu inalterado. Ela pediu ao padre que depositasse o Santíssimo Sacramento sobre seu peito, sobre um corporal branco. Milagrosamente, a hóstia desapareceu, e naquele exato momento, a alma de Juliana partiu deste mundo. Mais tarde, enquanto suas irmãs preparavam seu corpo para o sepultamento, descobriram algo extraordinário. A imagem da cruz, como a da hóstia, havia aparecido sobre seu coração. Até hoje, as irmãs da Ordem Terceira Servita usam esse mesmo símbolo em seu hábito.
Um testemunho do milagre eucarístico e da santidade de sua fundadora, Santa Juliana Falconieri, foi canonizada em 1737 pelo Papa Clemente XII. Sua festa é celebrada em 19 de junho, um lembrete de como a devoção silenciosa e o amor sacrificial de uma mulher podem trazer paz a um mundo dilacerado pelo ódio. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:08. Santa Juliana Falconieri, rogai por nós. Obrigado por assistir às histórias dos santos. Se esses santos extraordinários te inspiraram, ajude-nos a compartilhar a luz deles. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se para apoiar mais conteúdo que fortaleça a fé. Seu apoio mantém essas histórias sagradas vivas. Deus abençoe a todos.